Levítico capítulo 6. Você pode anotar aí, do versículo 8 ao 13. Eu vou ler só o versículo 8. Depois a gente lê mais. Disse mais o Senhor a Moisés. Amém? Vamos continuar. Tenha paciência. Disse mais o Senhor a Moisés. Hoje nós vamos falar sobre avivamento. Avivamento, diga comigo, avivamento é fogo no altar. Sente um pouquinho. Disse mais o Senhor a Moisés. Então Deus sempre vai falar com o seu sacerdote, o líder que ele põe à frente do seu povo. Deus, ele trata com o líder antes de tratar com o povo. Se o líder não quiser ouvir a Deus, Deus remove o líder. Porque Deus tem um compromisso com o seu povo. Quando o líder não quer ser uma bênção na mão de Deus, ele tem que ser removido. Ele é removido porque Deus quer que o seu povo tenha avivamento. Então vou lhe dar um conselho, deixe Deus tratar você. Escuta, deixa Deus tratar você. Deus quer que você seja uma mulher, um homem tratado. Deus quer que você passe por alguns tratamentos, porque os tratamentos de Deus são para o teu aperfeiçoamento. Quantos líderes nós temos aqui? E os outros são o quê? Diga, eu sou um líder. Você é um líder. Você pode não estar ainda exercendo a sua liderança na igreja, na célula, no discipulado, mas você já é um líder. Desperte o líder que tem dentro de você. Acorde esse líder que tem dentro de você. É isso que Deus, irmãos, quer fazer. Ele quer acordar o líder. Então você é um líder que Deus quer usar nessa geração para trazer um poderoso avivamento. Então esse líder tem que ser acordado, tem que ser despertado. Então desperte esse líder que está dentro de você, porque você foi chamado por Deus, escolhido por Deus, para ser um líder de multidão. Deus quer fazer de você um líder de multidão. Você está ouvindo? Talvez você nem se veja assim, mas Deus já lhe vê como líder de multidão. Muitas vidas serão beneficiadas, abençoadas, alcançadas, transformadas através da sua vida. E nós precisamos crer nessa palavra. Porque essa não é palavra de homem, irmãos, é palavra do Senhor. É o que Deus diz na sua palavra. Então o Senhor, Ele vai pôr fogo na sua vida. Para você liderar uma multidão na direção do céu, na direção do reino, na direção da célula, na direção da casa de Deus. Deus vai pôr fogo em você. Essa palavra que nós estamos lendo aqui hoje, sobre avivamento, de Levítico, capítulo 6, Êxodo, Levítico, capítulo 6, versículo 8, agora o versículo 9, diz assim a palavra: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará a noite toda até pela manhã sobre a lareira do altar, e nela se conservará aceso o fogo do altar. E o sacerdote, aí ele vai dizendo algumas coisas. Então não há avivamento sem lei, sem ordem. Por isso a palavra disse, dá ordem, dê este mandamento a Arão. Escute, esse mandamento a Arão e a seus filhos. Deus fala com Moisés,
para falar com Arão, para Arão passar isso para os seus filhos. Deus não podia vir falar diretamente com Arão e seus filhos? Hein, irmãos? Deus não podia vir falar diretamente logo com Arão? Mas Deus não quebra princípio, Deus sempre fala com o líder. Se Deus quer fazer alguma coisa com essa igreja, irmãos, Ele vai me mostrar. Que não está fazendo ainda, Ele vai me mostrar. Ele vai falar comigo. Como Ele tem falado muita coisa comigo. Muita coisa. Então essa é a lei, é a ordem de Deus, dizendo, da ordem a Arão a seus filhos, dizendo, esta é a lei do holocausto. Diga, lei do holocausto. Olha aqui para mim. A lei do holocausto é a lei do avivamento. Esta é uma lei que, se você praticar, porque lei, escute, quando você lê essa palavra lei, associa essa palavra, lei é igual a princípios. Princípios. Os princípios de Deus não mudam. A lei de Deus. Há um princípio de Deus aqui. Deus estabeleceu princípios no holocausto. De todas as ofertas em Israel, na época em que os sacerdotes exerciam o seu turno, o seu trabalho sacerdotal no templo, de todas as ofertas, a única oferta que era considerada oferta queimada era o holocausto. Oferta 100% queimada era o holocausto. Então esta é a lei do holocausto. Agora, no livro de Crônicas tem uma palavra tremenda. Verso 3 diz, Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Israel esteve muito tempo sem Deus, sem sacerdote que ministrasse na sua vida e sem a lei, sem os princípios. Agora imagina o que é um povo que não tem Deus, que não conhece o Deus verdadeiro, que não sabe quem é o Deus verdadeiro. Imagina o que é um povo que não tem um sacerdote de Deus sobre a sua vida para ministrar sobre ele. E imagina o que é um povo sem lei, sem princípios na sua vida, sem orientações divinas, sem regras, sem princípios para ele caminhar, sem padrões, sem estrutura. Irmãos, o que aconteceu com esse povo, diz a Bíblia, lá em Crônica, é que o povo vivia conturbado, perturbado, o povo vivia angustiado, o povo vivia aflito, era nação contra nação, era uma confusão. Você sabe por que todas essas guerras que a gente vê aí, é guerra, é briga, é confusão? É porque está faltando Deus, é porque está faltando esse povo ser ministrado por homens de Deus, e é porque está faltando princípios na vida do povo. Se viver isso, nós vamos ter paz. Se a gente viver esses princípios, vamos ter paz. O que falta? Falta o conhecimento do Deus verdadeiro. Quem é o Deus verdadeiro? Nós precisamos conhecer a Deus. Você precisa ter uma experiência poderosa com Deus para que a sua sorte seja mudada. Então essa palavra do holocausto, Israel recebeu essa palavra holocausto. Olha, esta é a lei do holocausto. Holo significa todo, causto significa queimado. A oferta é uma oferta toda queimada. Essa oferta do holocausto, esse cerimonialismo, esse culto através do holocausto a Deus, era uma oferta completa, inteira. Não era uma oferta pela metade. Então você não pode ser uma oferta no altar de Deus pela metade. Você não pode ser uma oferta no altar de Deus incompleta. Você não pode dizer assim, não, Deus, eu dou para o Senhor só a minha mente, mas meu corpo eu não dou. Oh, Deus, eu dou meu corpo, mas não dou minha alma. Oh, Deus, eu dou minha perna esquerda, mas a direita tu deixa comigo. A oferta do holocausto, ela era uma oferta completa. A nossa vida, irmãos, tem que ser uma entrega completa, inteira. Porque só assim o fogo vem para consumir. Só assim o fogo desce para consumir. E essa parte que a Bíblia fala que o fogo desce e consome o holocausto, é porque houve aceitação. É porque Deus aceitou a oferta. Então escute algo. Não há avivamento se a sua vida não for uma oferta completamente entregue, inteira, no altar de Deus.
Deus é fogo consumidor. E Ele quer consumir tudo aquilo que é madeira, escute, feno e palha na sua vida, na nossa vida. Ele quer consumir tudo isso. Ele quer que o fogo dele esteja ardendo em nosso coração. Por isso que a ordem de Deus é: mantenha aceso o fogo do altar. Essa foi a ordem no verso 9, quando Deus diz: ele terá que ficar até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. Então mantenha aceso o fogo do altar. Então o sacerdote recebeu de Deus uma ordem. Que ordem, apóstolo? Uma ordem de manter o altar aceso, o fogo não podia se apagar. Então diga para Arão e a seus filhos que esta é a lei do holocausto. O holocausto vai ficar a noite toda até pela manhã, e o fogo não pode se apagar. Sobre a lareira vai ter fogo, e nela se conservará, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Então o fogo não podia apagar. Era um lugar onde o fogo tinha que queimar sem parar. Tinha que ter fogo no altar o tempo todo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Esse é o desejo de Deus. Tem que manter o fogo aceso. Eu te pergunto, como? Como? Porque o sacerdote, escute algo, o sacerdote ele tinha responsabilidade, ele tinha esse encargo espiritual. Olha para mim aqui, irmãos. A responsabilidade, escuta bem, às vezes a gente fica querendo pôr a culpa nos outros, porque as coisas não acontecem na nossa vida, porque as bênçãos não se manifestam na nossa vida. Mas Deus estava ensinando para Israel que a ordem, a responsabilidade, o encargo de manter aceso o altar era do sacerdote. Se o fogo se apagasse, Deus ia cobrar do sacerdote. Você é um sacerdote de Deus. Olha para mim aqui, igreja. Nós somos nessa nova aliança sacerdotes de Deus. A responsabilidade, o encargo espiritual de manter aceso o fogo é nosso. Existe muita coisa que quer apagar o fogo da nossa vida. Tem coisas que, se você não cuidar, o diabo está com um balde de água para jogar em cima do teu fogo. Enquanto Deus quer que o fogo se mantenha aceso, o inimigo está querendo jogar água em cima de você, para desanimar você, para bater você. E aí vem todo tipo de pressão, vem todo tipo de dificuldade, mas você tem que se manter firme. Então escute algo. Nós somos responsáveis perante Deus em manter o fogo espiritual aceso em nossas vidas. A responsabilidade de manter o fogo espiritual aceso é meu, é seu. A responsabilidade de manter o fogo do altar é nosso, é de cada um aqui. Então somos nós que temos que zelar pela nossa vida espiritual. Você precisa zelar pela sua vida espiritual. Você precisa cuidar da sua vida espiritual. Você precisa ler a palavra, você precisa orar, você precisa buscar a Deus. Escuta algo. Como a gente pode manter o fogo aceso? Esse texto, irmãos, de Levítico capítulo 6, aqui Deus nos mostra a chave de como manter o fogo aceso. Primeiro, é poderoso isso aqui, versículo 10. O sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne. Mas essa versão tem uma outra palavra que diz sobre a pele nua. Eu gosto dessa versão porque ela é dos melhores textos em grego e hebraico. Nos melhores textos em hebraico, vai dizer, nessa parte onde diz assim, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, vai dizer, e vestirá as calças ou os calções
sobre a pele nua. Escuta isso, grava essa frase. Mas antes Deus diz, o sacerdote, ele vestirá a sua túnica de linho. Nós não podemos esquecer, devemos sempre lembrar que nós somos um sacerdote de Deus. Diga, eu sou sacerdote de Deus. Lembre-se sempre disso. Você é um sacerdote de Deus conforme a palavra de 1 Pedro 2, 9 a 10. 1 Pedro 2, 9 a 10. Vós sois um reino sacerdotal. A Bíblia diz em Apocalipse que nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. De todas as tribos foi comprado, povos, línguas, nação, foram comprados pessoas. E Deus constituiu essas pessoas diante dele como sacerdotes. Então o sacerdote, ele tem uma responsabilidade com Deus e com o povo. Ele tem um compromisso com Deus e um compromisso com o povo. O sacerdote tem um compromisso com o altar. Então nós somos sacerdotes. E a túnica aqui que nós estamos lendo, a túnica que o sacerdote tinha que vestir, essa túnica, ela fala da unção especial que repousava ou que repousa sobre o sacerdote. O linho, ele fala dos atos de justiça. Na Bíblia, você vai descobrir que não é todo mundo que tinha a túnica. A túnica é a unção. Não é todas as pessoas que vão ser ungidas. Elas têm direito. Mas tem um caminho, elas têm que obedecer o caminho de Deus. Elas têm que seguir o plano de Deus. Elas têm que se submeter à vontade de Deus. Então isso é muito interessante a gente estudar. E o linho fino? O linho fala de justiça. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19. Vamos dar uma olhadinha lá o que diz Apocalipse 19, versículo 7 e 8. Diz, regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Diga assim, a noiva já se aprontou. Então nós estamos nos aprontando, irmãos. Nós estamos nos aprontando. A noiva está pronta, a noiva aprontou. Para vestir-se foi lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. O linho fino são os atos justos dos santos. Na outra versão vai dizer que o linho fino são os atos de justiça. Eu estou vestido agora. Você está vestido. Com o quê? Com o linho fino. Então eu pergunto hoje para vocês. Quantos aqui desejam de coração, querem mesmo a túnica de Deus, a unção de Deus na sua vida? Quantos querem mesmo ser vestidos por essa túnica preparada por Deus? Você quer isso para a sua vida? Você deseja isso para a sua vida? Tem um segredo que foi profetizado, esse segredo no Velho Testamento. Qual era a chave? Qual era o segredo para que um homem tivesse essa unção? No livro de Salmos 45, 7 está profetizado. Salmo 45, 7. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Então, amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Aqui está a chave, meu amado. Aqui está o segredo para recebermos a túnica de Deus, para recebermos
recebermos o óleo precioso sobre a nossa cabeça. Aqui está o segredo do Deus Todo-Poderoso, porque ele estava falando aqui em profecia, o salmista já profetizando o que iria acontecer na vida de Yeshua. E ele diz: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que todos os teus companheiros, mais do que a teus companheiros. Então vai ter pessoas que vão ser nossos companheiros, nossos amigos, mas que não vão ter essa unção, porque tem pessoas que elas não querem um compromisso com a justiça de Deus. Elas não querem um compromisso com a unção de Deus. Elas não querem um compromisso com a santidade de Deus. Elas não querem um compromisso com a justiça de Deus. Você está entendendo? Então, tem pessoas que vão estar na igreja, vão estar no meio do povo, mas não vão ter a túnica. Não vão ter óleo sobre a cabeça. O óleo vai estar caindo, mas ela está comprometida com a iniquidade. Ela está comprometida com o pecado. Ela está comprometida com aquilo que Deus odeia. Deus odeia o pecado, ela gosta do pecado. O texto é claro: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Se você quer a túnica de Deus, a unção de Deus, você tem que tomar uma decisão diante do Eterno. A Bíblia diz que Jesus amou a justiça. Ele disse: quem dentre vós me convence de pecado? Ele nunca pecou. Quem é que me convence de pecado? Quem? Quem é? Quem é que me convence? Quem me convence de pecado? Eu nunca pequei. Na sua boca não tinha injustiça. Escute, na sua boca não tinha iniquidade. Hebreus capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1, versículo 9 vai dizer a mesma coisa. Hebreus vai mostrar como que essa unção repousou, essa unção de alegria. Esse óleo repousou na cabeça de Yeshua. Hebreus 1, 9. Então Deus não derrama unção na vida de uma pessoa que ama o pecado. Deus não pode derramar unção. Deus não pode vestir você de túnica, da túnica dele, se você gosta do pecado. Quantos estão entendendo? Todo pecado é injustiça, e toda injustiça é pecado. A Bíblia também diz que a justiça exalta as nações, mas o pecado é a vergonha, é o opróbrio dos povos. É vergonha. Você acha que é bonito ver uma nação aprovando casamento homoafetivo? Isso é bonito? Você quer mandar seus filhos para uma escola que sabe que lá vão ensinar seu filho a ser uma prostituta? Que vai ensinar os seus filhos a ser um homossexual? Você quer mandar seu filho para uma escola onde lá tudo é liberado? Que pode fumar droga, até como fumar droga? Você quer que sua filha seja doutrinada num lugar onde o aborto é tido como coisa assim banal? É por isso, irmãos, que a gente precisa ter responsabilidade na hora que vai votar. E na hora de escolher os nossos candidatos. Temos que ter um voto muito ético. E um voto hoje eu não chamo mais nem só ético. Tem que ter ética, mas tem que ter um voto por princípio. Tem que ter um voto por princípio. Quais são os princípios que o Senhor defende? Quais são os princípios que o Senhor quer para essa cidade? Quais são os princípios que o Senhor quer para essa nação? Quais são os princípios que vocês defendem? A igreja tem que acordar. Nós temos que acordar. Está lá a Holanda. Não, na Holanda tudo é liberado. Está lá. Jovens acabados, famílias destruídas.
meninas tudo na prostituição, a família destruída, assolada. Eles liberaram geral. Pode fumar maconha, pode beber cachaça, pode fazer tudo. Usar cocaína, tem até lugar para usar cocaína. Tudo liberado. A sociedade afundada no pecado. Mas quando a televisão, a mídia mostra, só mostra as luzes. Eu passei na Holanda, irmãos. Dá arrepio, a gente sente mal. Mundo espiritual. Eu fui lá. A gente andando assim, tristeza de ver. Uma tristeza. Hoje, já estão pensando em rever tudo aquilo. Vão correr atrás do prejuízo. Vão correr atrás do prejuízo que já está muito grande. Porque o pecado destrói, assola. O pecado é morte, é destruição, é miséria, é ruína. O pecado não vai levar você para outro canto se não for para desgraça, para miséria. Então o pecado não vale a pena. É bom mesmo é você andar em santidade. Bom mesmo é você andar nos princípios de Deus. Aí você vai ver que tem guerra, mas tem vitória. E que você vai ver como a sua vida é outra, a sua família é outra, a sua casa é outra, seu coração é outro. Satanás é vendedor de ilusão, não se iluda não, meu irmão. Todo dia ele está vendendo ilusão para as pessoas. Então nós temos que olhar a palavra de Deus. E aí nós temos aqui um aprendizado. Todo pecado é injustiça e toda injustiça é pecado. Mas quando alguém busca o reino de Deus e a sua justiça, então o avivamento, a unção de Deus vem de forma poderosa. O óleo desce, o fogo acende a lâmpada do teu espírito e você se volta para Deus. Você se volta para viver no outro padrão. Você recebe essa palavra? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele. Nós temos que buscar a justiça de Deus. Nós precisamos nos vestir com atos de justiça, para que Deus derrame da sua unção preciosa, seu óleo precioso. Irmãos, como o óleo da unção, como a túnica é preciosa, como a unção de Deus é preciosa, o sacerdote vestirá a túnica sobre a pele nua. E eu pergunto, por que esse detalhe? Por que diz pele nua? Por que diz sobre a carne? Por que diz isso? Sobre a carne, sobre a pele nua. Todo pecado nos deixa nu diante de Deus. Todo pecado nos deixa descobertos, sem cobertura, sem proteção de Deus. Assim como Adão e Eva ficaram desnudos, ficaram nus. A Bíblia diz, vendo a mulher que era agradável, que a árvore era boa para se comer, que o fruto era agradável à vista. Ela olhou, ela comeu, e depois que ela comeu, ela deu para o marido dela. E quando ambos comeram, a Bíblia diz, abriram-se os olhos e perceberam que estavam nus. Eles estavam agora nus, expostos. O pecado te expõe à vergonha. Lá no princípio, Adão e Eva foram roubados de suas vestes por causa do pecado. As vestes, escute, as vestes foram arrancadas quando eles pecaram. As vestes que Deus tinha colocado sobre eles. E por causa daquele ato de injustiça, de pecado, por causa daquela desobediência, todos os homens, toda a humanidade ficou descoberta, ficou nua, desprotegida. Não há nenhum justo, diz a Bíblia. Nenhum. Não há um homem justo sobre a terra, não há um homem. Deus olhou do céu e não viu nenhum justo e disse, não há nenhum sequer. Todos pecaram, todos se extraviaram, toda a descendência de Adão e Eva, todos pecaram. Não há nenhum justo, nenhum sequer, todos se corromperam. Não tem ninguém bonzinho não, meu irmão. Não existe essa... Sabe o que Deus fez? Deus olhou e viu a humanidade caída e disse, e agora? Deus disse, eu vou enviar meu filho.
Jesus vem, nasce de mulher, nascido sob a lei, vem a essa terra, esse planeta, e ele toma a unção, ele toma o cajado, ele toma a autoridade, ele vem vestido de santidade, ele vem vestido com vestes santas, ele vem com a túnica, ele vem com óleo, ele vem com aquela graça do céu, cheio de verdade, cheio de vida, e vem para esse planeta corrompido, pecador, destruído. Ele vem para vestir novamente o homem. E aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O ato de justiça de Cristo na cruz nos vestiu e nos devolveu para Deus. Então nós precisamos hoje entender que nós precisamos muito mais desses atos de justiça. Nós precisamos viver a justiça de Deus. Nós precisamos praticar a justiça de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu quero colocar aqui? A túnica fala da unção. O linho fino fala dos atos de justiça. Amaste a justiça, odiaste a iniquidade, por isso veio a unção. Quando a gente ama a justiça, quando a gente odeia o pecado, somos um candidato à unção. Temos passaporte garantido para receber o óleo da nossa cabeça, para sermos abençoados de uma forma sobrenatural. Como a nenhuma outra pessoa. Vão ter gente do seu lado que elas vão olhar para você e dizer assim, tem algo diferente na sua vida, dizer assim, pode dizer para ela, é a unção mesmo, é o óleo que está na minha cabeça, meu filho. Eu tenho vestes do céu, eu tenho vestes celestiais, eu tenho uma túnica, eu carrego uma túnica. Isso é tremendo, isso é sobrenatural. Você pode dar um aplauso para o Senhor? Somente quando amamos a justiça e odiamos o pecado, temos direito legal à unção. No Salmo 45, 7, verso 8. No verso 8 vai dizer algo tremendo. Se tiver aí, põe na tela para mim. No versículo 8 vai dizer algo tremendo. Todas as tuas vestes, elas cheiram a mirra, a aloés e a cássia. Só essa parte. Depois tem mais coisa para frente. As tuas vestes cheiram a quê? A mirra, a cássia. Sabe o que isso significa? Vou contar uma coisa aqui para vocês, tremenda. Escuta algo. Quando você recebe a unção, escuta. Quando você é ungido, quando você recebe a túnica, quando você está vestido de atos de justiça, a tua vida começa a perfumar esse mundo. Vocês estão entendendo? A Bíblia diz, graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Então, você recebe uma unção para triunfar, você recebe uma unção para viver em vitória, e por onde você for, você vai perfumar os lugares com a presença de Jesus. Você vai perfumar esse ambiente, esse mundo, irmãos, com o cheiro e a fragrância do conhecimento de Deus. Você pode dizer aleluia? Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Conduzido em triunfo. Em segundo lugar, o sacerdote levará as cinzas para fora do arraial. Diga, o sacerdote vai levar as cinzas para fora do arraial. Significa que a oferta foi consumida, a oferta foi recebida, que sobrou só as cinzas. Então as cinzas o sacerdote vai levar para fora do arraial. As cinzas não podem ficar dentro do arraial, no meio do povo. O que são as cinzas? São aquelas coisas que restou da ação do fogo. Então tudo que foi consumido pelo fogo virou cinzas na sua vida. Tudo aquilo que você dava muito valor, que era muito precioso, que você gostava, que dava prazer na sua carne, o fogo veio e queimou. Virou cinza. A palavra veio, queimou. O poder de Deus veio e queimou.
virou cinzas. E as coisas deste mundo, elas vão virar cinza. Vão perder aquela importância, aquele valor que você dava tanto quando o fogo vier na sua vida. Tem uma música que eu gosto dela. Cantei hoje de manhã. O brilho deste mundo se apaga ante a ti. A glória desta terra nada é. Tudo cai em tua presença, ó Rei. Formosa é tua presença, Senhor. O brilho deste mundo se apaga ante a ti. A glória desta terra nada é. Tudo cai em tua presença, ó Rei. Tudo cai em tua presença, Senhor. No dia Paulo, que era Saulo, perseguindo a igreja, cheio de argumento contra a igreja, contra Jesus, contra Deus, cheio de argumento, perseguidor da igreja, teve um encontro com uma luz poderosa e ouviu uma voz, e a voz perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse: quem és tu, Senhor? Ele não conhecia o Deus verdadeiro. Ele disse: eu sou Jesus, eu sou Yeshua, quem tu persegues. E caiu, ficou cego. Depois de muito tempo ele escreve e diz: em nada considero a minha vida por preciosa. Depois ele diz: o que para mim era lucro, eu considerei perda por amor de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa do conhecimento, da sublimidade, do conhecimento de Cristo Jesus, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo. Você sabe o que é esterco? Quantos aqui sabem o que é esterco? É cocô de animal. Tem muita gente dando valor a cocô de animal. Considero tudo isso aí, todo o meu conhecimento. Conhecimento incha. Conhecimento deixa as pessoas soberbas. A sabedoria deixa as pessoas humildes. Paulo disse: tudo virou esterco. Tudo virou esterco. Sabe o que é isso, irmãos? O fogo. O fogo foi tão forte que ele ficou cego. 3 dias cego. Você sabe o que é uma pessoa ficar cego no encontro com Deus? Vão dizer assim: tá vendo? Se não tivesse discernimento espiritual, tá aí, o que ganhou? Ficou cego, tá vendo aí? Aí, sabe aqueles críticos que não entendem nada? Aí, foi para a igreja e ficou cego. Tem que ficar cego mesmo. Passar uns dias cego. Quando Deus manda então um homem para abrir os olhos e dizer assim para ele. Ele mandou um sacerdote, um Ananias. Disse: vai lá, põe a mão sobre ele. E fala que eu tenho uma palavra para ele. E ele foi lá e disse: Saulo, você não vai mais ser Saulo, você vai ser Paulo. Você agora é um vaso precioso para mim. Todas aquelas cinzas, Paulo disse, eu joguei fora, os estercos, fora da minha vida. Então tudo que é cinza na sua vida, tudo que vai virando cinza tem que jogar fora, tirar da sua vida, tirar do seu relacionamento, tirar da célula, tirar dos 12, tirar do meio da igreja, tirar do meio do povo de Deus. Tudo que é cinza, que é esterco, que não edifica, que não constrói nada. Tem muita coisa que não edifica, que não constrói, que não levanta, que não abençoa. Joga fora. É madeira, é palha, é feno. Joga fora. Tem que ir para o fogo, irmãos. Vira cinza, vai embora da minha vida. Porque o fogo vai arder no altar. E ele não vai se apagar mais. Diga aleluia. É a promessa de Deus. Então eu tenho um caminho aqui.
sobrenatural. Vou dar duas referências para você anotar. Malaquias 3, 2 e 4 e Filipenses 3, 7 e 8. Então lance fora da sua vida toda a cinza. Não carregue mais cinza com você. Carregue o fogo do Senhor. Terceiro lugar, o sacerdote acenderá a lenha no altar toda manhã. Diga assim, o sacerdote vai acender a lenha no altar toda manhã. Você sabe qual é o segredo do avivamento? É ser um rachador de lenha. Você sabe qual é o segredo do avivamento? É ter alguém que se disponha a acender o fogo do altar toda manhã. Toda manhã você vai levar lenha para o altar. E o que é isso, apóstolo? É você se levantar para buscar a Deus, meu filho. É você se levantar para orar. E quando você começa a orar, é uma tora de lenha que você está colocando no altar. Você começa a orar, é mais lenha no altar. E vai orando, é mais lenha no altar. E vai buscando a Deus, é mais lenha no altar. E aí você vai lendo a palavra. Você ora e você medita na palavra. Você ora e você medita na palavra. E aí quando você começa a meditar na palavra, a lenha que você colocou na oração, você já orou em língua, você já falou. E aí você está meditando na palavra. E você está orando e buscando a Deus. E aí você está meditando na palavra. Salmo 39, 3 diz, enquanto eu meditava, enquanto eu pensava nas coisas do céu, enquanto eu pensava nas coisas espirituais, enquanto eu pensava nas coisas de Deus, enquanto eu meditava na palavra, o fogo acendeu, esbraseou-se-me no peito, um fogo, o fogo pegou no meu coração, o fogo acendeu no meu coração, o fogo de Deus. Sabe por que está faltando fogo na vida de muita gente? Porque está faltando lenha no altar. Sabe o que é lenha no altar? É tua vida devocional. Você sabe por que tem gente que parece apóstolo? Não sei, que só vive desanimado, irmãos. Está amarrado. Tem que acabar com esse negócio. Nós temos que mudar isso. Você já pensou? Você só viver desanimado, abatido. Tem alguma coisa que você não está fazendo o ofício, você não está cumprindo com o seu ofício de sacerdote, meu irmão. Porque palavra nesse altar você tem, unção daqui Deus tem dado, mas você tem que fazer a sua parte. Qual é a sua parte? Zelar pela sua vida espiritual. É ser um rachador de lenha da casa de Deus, é ser um rachador de lenha para o altar de Deus. Vai rachar lenha, meu irmão. Você pensa que rachar lenha não dá trabalho? Oração, buscar o Senhor, ler a palavra, meditar na palavra. Mas aí a gente quer as coisas assim, como boia fria. A gente quer ser crente boia fria. Essa comida é da semana passada. Você sabe que tem mulher tão preguiçosa, me perdoe, não se ofenda comigo, mas congela a comida para a semana toda. E aí o marido diz assim, mulher, vá lá você, se quiser comer, vai na geladeira. Meu irmão, minha irmã, você casou para quê? Você está quebrando o princípio da aliança. Cuide do seu esposo. Faça uma comidinha quentinha para ele. Você vai ver como as coisas vão mudar dentro de casa. A minha esposa, eu posso dar um bom testemunho disso dela. Ela cuida de mim nessa área, sabe que eu gosto do meu cafezinho quente. Ela faz o meu cafezinho quente. Minha esposa, você é uma maravilha. Ela me agrada, irmãos. Nós não somos perfeitos, temos as nossas guerras. Mas ela sabe que tem algumas coisas que, como mulher, ela não pode deixar de cumprir. Nós temos que ser rachador de lenha, amém, irmãos? Para a nossa família, para o altar de Deus. Agora, tudo tem um preço. Esse é o segredo para o avivamento. Lenha no altar, diga assim, põe lenha no altar, irmão. Olha para o teu irmão e diz assim, põe a lenha no altar, meu irmão. Olha, chegou a hora, hein? De pôr lenha no altar. Diga, você vai ser um rachador de lenha. Diga, eu profetizo na tua vida que você vai rachar lenha. Porque você tem aliança com Deus, com o altar de Deus. E você vai rachar lenha. Você vai buscar mais a Deus. E você vai ver que funciona. E o fogo vai arder. Diga, não vai faltar fogo. Diga, não vai faltar fogo. Diga, o fogo vai se manter aceso desde amanhã até a tarde. Diga assim, à tarde você põe mais lenha.
E o fogo continua aceso a noite toda. Diga: o fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não vai se apagar. Eu quero declarar sobre a tua vida que o fogo de Deus não vai se apagar na tua vida, igreja do avivamento.